declaramos aberta a 10ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, primeira sessão legislativa ordinária, 56ª legislatura. Propõe a dispensa da leitura e aprovação das atas da 7ª e 9ª reuniões desta comissão. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O que é isso aqui? Esse aqui são os documentos para o senhor fazer a leitura. Tá, faço depois. Vai depois? O senhor vai ler o dela. O da coisa. Só para fazer leitura? Não, o dela. Cadê o dela? Cadê o dela? Romário pediu para tirar de pauta mais uma vez, que na próxima realmente que estará presente, a senadora Zenardi poderá fazer a leitura. Deus. A partir de quinta-feira está presente. Isso, eu vou tirar de pauta hoje. Já adianto que os projetos do senador Romário, a pedido dele, saem de pauta. Tem um outro projeto também a pedido da liderança do governo. Qual é que é o projeto mesmo? Pode falar aí. Qual? 188. Então, a pedido também do governo, tiramos de pauta o projeto 188, é isso? 2016. De 2016, ok? Para a gente conversar, enfim, com o governo sobre esse projeto, a pedido da ministra dos Direitos Humanos e Família. Então, vamos de imediato agora, conforme o entendimento que já fiz com a senadora, disse para ela que não teria problema nenhum, é não terminativo, ela vai fazer a leitura, ela vai fazer a leitura do item 3, e quando der o coro ali no painel, nós podemos já votar. Então, projeto 3 do Senado, 2014, item 3, 414, de 2018, não terminativo. Para ficar claro, item 3, projeto de lei do Senado, 414, 2018, não terminativo. Estabelece um percentual mínimo para cada sexo na composição dos órgãos executivos, dos conselhos fiscalizadores de profissões regulamentadas e da Ordem dos Advogados do Brasil. Autoria, senador Dalírio Beber. Relatoria, senadora Zenaide Maia, a quem de imediato eu passo a palavra. Bom dia, senhor presidente. Eu estou vendo aqui que está meu colega aqui, Stevenson, e a quem eu cumprimento a todos. Venho à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa o projeto de lei do Senado de número 414 de 2018, que assegura a cada sexo presença no percentual mínimo de 30% na composição dos órgãos executivos, dos conselhos federais e dos conselhos regionais fiscalizadores de profissões regulamentadas e da Ordem dos Advogados do Brasil. De acordo com o projeto, são considerados órgãos executivos a presidência, a vice-presidência, as diretorias e as corregedorias da OAB e dos demais conselhos fiscalizadores. Caso o percentual mínimo não seja cumprido, o projeto determina a anulação da eleição para a renovação do órgão. No caso da OAB, a regra valeria para os conselhos federal e seccionais nos estados. A proposição faculta o cumprimento progressivo do percentual nos 2 anos subsequentes à entrada em vigor da lei, sendo obrigatório preservar o percentual mínimo de 10% no primeiro ano, de 20% no segundo ano. Nós estamos sendo bem econômicos, viu? Por fim, o artigo 5º do projeto determina que a lei decorrente de sua aprovação entrará em vigor após decorrido 1 ano de sua publicação oficial. Na justificação, o autor do projeto, o senador Dalírio Beber, apresenta dados sobre a baixa representatividade feminina nos conselhos federais das atividades regulamentadas, em contraste com sua elevada presença entre os profissionais atuantes em cada área. Ele avalia que a aprovação de uma lei que garanta um percentual mínimo de presença nesses órgãos significa um importante passo no sentido de uma mudança social rumo à igualdade entre homens e mulheres. A matéria foi distribuída à análise na Comissão de Desenvolvimento Humano
e da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, cabendo a última decisão terminativa. Então, não é terminativa, como o presidente falou. Não foram apresentadas emendas ao texto. Análise. Os incisos 4º e 5º do artigo 102-E do Regimento Interno do Senado Federal atribui à CDH, esta comissão, competência para examinar matéria referente à garantia e promoção dos direitos humanos e aos direitos da mulher, respectivamente. São estes assuntos que têm afinidade com o objeto do projeto de lei de número 414 de 2018. No mérito, a proposição enfrenta a questão da disparidade de gênero na composição dos conselhos de fiscalização profissional. Como menciona o autor do texto, o senador Dalírio Beber, é de causar espanto casos como o do Conselho Federal de Enfermagem. Realmente, eu mesmo, como da área da saúde médica, me espantou isso aqui, o COFEM. Ora, mulheres representam 84,7% dos estudantes matriculados nos cursos de enfermagem em todo o país, enquanto os homens respondem apenas por 15,3% das matrículas. Apesar disso, o Conselho Federal de Enfermagem é composto por 7 homens e só 2 mulheres. O Conselho Federal de Medicina, da mesma forma, todos os 11 conselheiros são homens, apesar de o percentual de mulheres matriculadas nos cursos alcançar 56,8% do total. Os dados são baseados no Censo da Educação Superior de 2015, divulgado em 2018 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. E em levantamentos feitos nos sítios eletrônicos dos próprios conselhos em novembro de 2018. Além da subrepresentação nos conselhos federais de profissões nas quais predomina o sexo feminino, caso do curso de enfermagem, é comum encontrarmos mulheres em posição de vice-presidência nos conselhos cujas diretorias integram, o que pode indicar uma preocupação subjacente de garantir a presença feminina em caráter meramente figurativo e, assim, prevenir críticas relacionadas ao machismo institucional. É imperioso, portanto, que nosso país assegure a igualdade entre homens e mulheres nos órgãos diretivos dos conselhos por 2 principais motivos. A, por ser um princípio de equidade que exige proporcionalidade de diretores de ambos os sexos, refletindo a realidade demográfica dos profissionais de cada área. E B, na hipótese de áreas em que haja um desequilíbrio numérico entre profissionais homens e mulheres, a exemplo da engenharia, uma maior presença feminina na diretoria do Conselho certamente consistirá em um fator de encorajamento para que mais mulheres abracem a carreira, simbolizando o fato de que não serão excluídas, ainda que não sejam maioria. Além da representatividade e do incentivo ao crescimento da presença feminina em cursos relacionados a áreas de exatas e tecnologia, há um outro motivo particularmente associado à Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A Constituição Federal assevera que o advogado é indispensável à administração da Justiça. Além disso, conferiu ao Conselho Federal da OAB a missão de salvaguardar a integridade da ordem jurídica constitucional, pelas vias da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. A representatividade feminina nesse Conselho é mais uma garantia de que questões jurídicas relevantes pertinentes às mulheres sejam ouvidas e tratadas com deferência, inclusive perante o Supremo Tribunal Federal. O sistema de cotas de que se vale o projeto Ora em Análise é uma espécie do gênero políticas afirmativas. Sua principal vantagem consiste em estabelecer mecanismos mais céleres de correção de desigualdades culturalmente produzidas, possibilitando a inserção social de minorias. Quando falamos de cotas como mecanismos indutores da igualdade de gênero, imediatamente nos recordamos das experiências pioneiras dos países nórdicos.
A partir da década de 1970, eles têm concebido e implementado políticas voluntárias e obrigatórias de cotas para acesso de mulheres a cargos eletivos. Recentemente, iniciou-se um movimento pela expansão da política para o setor privado. O resultado tem sido, em geral, satisfatórios. Há uma constatação generalizada de que o mecanismo tem sido efetivo ao proporcionar a elevação do número de mulheres em posições de liderança em empresas do setor privado. Concordamos com o autor na proposição. Em nossa avaliação, a política de cotas é uma medida eficiente para enfrentar o problema da baixa representatividade feminina em setores estratégicos. Ademais, deve-se ter em mente que, no cumprimento de suas atribuições institucionais de fiscalização, os conselhos profissionais exercem atividade típica de Estado, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. São autarquias dotadas, portanto, de personalidade jurídica de direito público. A situação da OAB é peculiar, eis que tem sede constitucional. O Supremo Tribunal Federal assentou: a OAB não é uma entidade da administração indireta da União. A Ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. Quarto, a OAB não está incluída na categoria na qual se inserem essas que se têm deferido como autarquias especiais para pretender-se afirmar equivocada independência das hoje chamadas agências. Quinto, por não consubstanciar uma entidade da administração indireta, a OAB não está sujeita a controle da administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Esta não vinculação é formal e materialmente necessária. Nos termos do artigo 22, inciso 16º da Constituição, compete à União legislar privativamente sob condições para o exercício de profissões, conforme o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha, e cabe à Presidência da República criar e extinguir órgãos da administração pública. Nessa esteira, os conselhos profissionais foram criados e são regidos por leis federais específicas. Em nossa opinião, não estariam inquinadas de vício de ordem formal proposições legislativas que objetivasse a inserção na lei específica de cada conselho da regra de paridade de gênero na composição das diretorias de tais autarquias corporativas. Os projetos de lei mencionados preservariam a competência do chefe do Poder Executivo, eis que não disporiam acerca de estrutura ou funcionamento do órgão, sendo seu objetivo precípuo a realização material do princípio da igualdade tutelado pela Constituição no artigo 5º e o inciso 1º. Pelo mesmo motivo, a ideia também não padeceria de vício de natureza material, sendo, ao contrário, uma medida condizente com o princípio de proporcionalidade. Assim opinamos, tendo em vista principalmente a notória subrepresentação feminina nesses órgãos e a constatação de que essa realidade é alimentada, sobretudo, por preconceitos arcaicos relacionados à competência feminina para atuar em determinados campos profissionais. Tais preconceitos precisam ser superados com urgência, pois sua perpetuação é eticamente indefensável, logicamente injustificável, economicamente insustentável e socialmente danosa. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado número 414 de 2018. Esse é o relatório, senhor. Zenaide Maia, quero cumprimentar a Vossa Excelência, que é mais um projeto de iniciativa do nobre senador Dalírio Beber, que vai fortalecer a caminhada das mulheres, né, para o equilíbrio nas representações, aqui no caso, principalmente dos conselhos.
Eu quero dizer que votarei com muita alegria o seu relatório. Em discussão a matéria? Não sei, deixa eu encaminhar. Em discussão a matéria, quem está em... Senador Paulo Paim, presidente, em relação a essas cotas, essa diferença entre homens e mulheres que foi construída durante a cultura social que nós vivemos, não deveria existir. Ótimo, deveria existir uma consciência, uma educação e uma livre competição entre homens e mulheres. Mas como já existe, eu não concordo com essa porcentagem inferiores sempre para mulheres. Se o texto de lei da Constituição diz que somos iguais, então que seja iguais, 50-50 para cada. Em competição, e que também seja igual, não só na lei, essas cotas, em campanha, em OAB, em conselhos, porque é até injusto com elas, é até injusto pelo que as mulheres desempenham na sociedade, não é só a dupla, a tripla, a quarta jornada que elas fazem, em ainda estar em desvantagem em trabalho, em desvantagens em qualquer outra situação que coloque sempre submissa ao sexo masculino. Então, Zenaide, eu não concordo, viu? Concordo que seja por igual tudo, que fosse de uma forma espontânea, de uma forma educada, de uma forma natural. Mas como a gente ainda sofre com a sociedade pouco educada, que não respeita o sexo feminino, então precisa ser feito, consignado em lei, precisa ser expresso em lei, que esse direito seja cumprido. Era isso. Tudo bem, senador Stevenson. Eu queria só... Senadora Zenaide, com a palavra. Eu queria só parabenizar o senador Dalírio Berber e também agradecer ao nosso senador Capitão Stevenson, que tem essa... Porque hoje está aprovado, aqui próprio está mostrando que, apesar de nós mulheres termos sido proibidas de aprender a ler e escrever, de só poder votar em 1932, nós nos dirigimos pela educação. Hoje o país tem mais, o número de mulheres pós-graduadas já chega a ser bem maior do que os homens, mas nos poderes, nos locais de comando, nós somos menos de 10%. E você vê que chega ao absurdo de um órgão como a Confederação Nacional de Enfermagem ou o Conselho Federal de Medicina, mesmo que nós, mulheres, seja o maior número, ocupe o maior número de vagas, o que eu quero dizer é o seguinte, como disse, o ideal era que a gente não estivesse precisando de cotas, mas o mundo inteiro precisou de cotas inicialmente para poder a gente se empoderar e depois mostrar que é possível sim. Eu diria aqui o seguinte, porque para as mulheres brasileiras e do meu estado, por que Zenaide resolveu se candidatar? Porque a gente sabe que você, como um profissional, você pode, eu como médica, posso ajudar, Stevenson, um número pequeno de pessoas, pontual, porque mesmo que eu nunca tenha cobrado uma consulta, sempre trabalhei no serviço público, para a gente poder ajudar seu município, seu estado, seu país, tem que ser através da política. Então, acho que esse projeto é muito interessante, porque mostra que mesmo onde a gente ainda é minoria, nas áreas de engenharia, por exemplo, mas isso dá visibilidade para as mulheres que a gente pode, sim, estar no lugar que a gente quiser. Senhor presidente, pela ordem. Um projeto número 414, que trata de estabelecer percentual para cada sexo na composição de órgãos executivos do Conselho Fiscalizador de Profissões e também da Ordem de Advogados do Brasil. Esse é o tema em discussão. Aproveitando o tema em discussão, vou acompanhar a senadora Zenaide, que eu senti, quando eu cheguei, ela estava comentando o assunto, e onde ela assina, eu assino embaixo. Então, agora... Continua em discussão a matéria. Alguém mais quer discutir? Eu quero fazer uma rápida consideração também sobre o tema, senadora Zenaide. E nós vamos fazer esforço aqui com os senadores que não registraram a presença para aprovar o projeto no dia de hoje. Eu vou insistir muito aqui. Ó, pronto, está ali, ó. As mulheres têm força, viu? Está chegando aí os senadores para garantir o quórum, já que é um projeto não terminativo. Dando quórum, a gente vota a matéria. E por que eu quero insistir com o dia de hoje? Hoje é 21 de março.
É o Dia Internacional da Luta contra os Preconceitos e Discriminação. Esse projeto vai na linha de combater os preconceitos. Esse foi o massacre de Shepherdville, na África do Sul, onde nesse dia centenas de pessoas foram assassinadas. Mandela estava no cárcere ainda, na época em que lá existia o sistema do apartheid. E baseado nesse massacre, o movimento cresceu e a África do Sul foi liberta, né? Uma grande composição que Mandela fez entre brancos e negros, e a África do Sul hoje é outro país, né? Por essa grandeza de Nelson Mandela e a luta dele contra os preconceitos. Por isso, eu gostaria muito de ver esse projeto, que diminui, pelo menos, a discriminação contra a mulher, fosse aprovado. Eu espero que seja aprovado. É só dar os 9 ali, os 10 ali no painel que a gente vota. Só faltam 3. Hoje nós temos um grande evento lá no Petrônio Portela, liderado pelo senador Romário, que é membro dessa comissão, e assim mesmo ele fez questão de passar aqui para registrar a presença. E a hora que terminarmos, convido a todos para irmos lá, dar um abraço no Romário e prestigiar o evento. Eu pensei até que ele estava saindo, obrigado, ele estava saindo aqui agora, acho que ele estava vindo de outra comissão. Mas, presidente, eu tenho um projeto aqui que ele já deve estar uns 2 anos na casa, acho que foi Vossa Excelência, acho que relatou, então a senadora Ângela Portela, não me lembro mais. Com relação ao nome da FUNAI, hoje chama-se Fundação Nacional do Índio, enquanto que hoje, de acordo com o acordo 169 da OIT, todos os povos indígenas são tratados como povos. E a nossa proposição é que, em vez de ser Fundação Nacional do Índio, seja Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Então, esse projeto está aí, o governo sempre pedindo, eu soube que agora pediu para tirar de pauta. Eu acho que nós temos que fazer um acordo. Se o projeto não tem que passar, vem aqui e derrota, mas deixa o projeto votar, porque fica tirando de pauta, e a gente fica triste com essa informação, até porque hoje é o dia da discriminação. Imagina, estão fazendo discriminação com os povos indígenas. Doutor Mário, o Vossa Excelência não estava aqui presente, os líderes do governo fizeram um contato comigo por telefone, e o pedido que eles fizeram é que se eu podia tirar hoje de pauta para tentarmos construir um entendimento. Eu tomei a liberdade, espero que Vossa Excelência entenda, de tomar a decisão de tirar de pauta e, quem sabe, nessa semana a gente conversa e acerta já com os representantes do governo que estão aqui, que a semana que vem volta para a pauta. Pode ser? Aí votamos. Não, pode ser. Agora é importante que a gente coloque em pauta. O que me chama a atenção, e eu fico triste, é que esse projeto é um projeto simples, singelo, uma coisa que dá de se buscar o entendimento, mas sempre ele foi rejeitado pelo governo, porque quem, inclusive, liderava aqui era um opositor meu. E eu sinto que o Fernando Bezerra está ajoelhado para o maior ladrão desse país, que é o Jucá. Então, quer dizer, o Jucá agora só tirou o bigode para enganar a turma, mas vem aqui e está dando palpite. E o Fernando Bezerra está ajoelhado para ele. Mas isso era de se esperar. Quando indicaram que era o Fernando Bezerra, eu já sabia que as coisas iam continuar como estão. Não, senhor presidente... Senador Haroldo de Oliveira... Eu estou chegando agora, estou ouvindo esse debate aqui apresentado pelo senador Theomário, e já foi resolvido. A minha ideia era perguntar se caberia pedido de vistas, mas já foi resolvido, então, a semana, como ficou tratado por Vossa Excelência, presidente, semana que vem, então, a gente volta ao assunto. É uma matéria meio controvertida, sim, embora simples, na vida todas as coisas são simples, mas... Vamos, então, analisar para a semana que vem como está e agradeço, então, o posicionamento já da presidência. Muito bem, senador Haroldo de Oliveira. Eu quero dizer que já registraram presença e estão aqui conosco, uns saíram, mas voltarão. Senador Stevenson Valentim, senadora Serrugar, senador Tamário Mota, senador Haroldo de Oliveira, senadora Zenaide Maia. Estamos chegando aí no colo já. Esse projeto será votado no momento que chegarmos ao número 10 ali no painel, sem prejuízo, se alguém tiver que viajar, fica o compromisso que eu votarei no momento que o quórum for atingido. Eu queria só mostrar aqui, essa Comissão de Direitos Humanos, para mim é o mais importante, né? Porque eu acho que a gente aqui tem que... é humano.
E a gente vê se tem muitos cargos vagos aí, né? Uma comissão de O uma... principal é o Bloco Parlamentar Unidos, entendeu? E a gente... MDB, PP e PRB, que eu faço um apelo me somando a Vossa Eu Excelência. vou fazer um apelo que os colegas venham, porque no fim o mérito de tudo se chama o ser humano, né? Não tem outra coisa. Pronto. Senhor presidente, eu posso... Pois não. Ler logo em seguida o relatório. Em seguida, vou passar para o seu projeto de imediato. Você quer falar agora? Tá. Não, pode Se quiser falar, comentar também, está à discussão ainda. Se quiser comentar. Assirgo o Gás com a palavra e com a presença já também da senadora Maílsa Gomes. Bem-vinda, Eu só senadora. queria cumprimentar a senadora pelo brilhante relatório que o fez. Eu entendo que é oportuno a votação e aprovação desse projeto. E eu entendo que nós possamos também ler os demais projetos, senhor presidente, enquanto nós tenhamos quórum. Depois a gente vota. Exatamente. Retorna às votações. Era esse meu pedido, e cumprimentando a senadora Zenardi pelo brilhante relatório que faz. Obrigado. Sigo Gás, como líder do PDT, já orientou os trabalhos aí. Então, se assim vocês concordarem, nós vamos de imediato para a leitura de um outro relatório do senador Stevenson Valentim, do qual eu vou fazer aqui o anunciado. Item número 4, projeto de lei do Senado, número 497, 2018, não terminativo, altera a Lei 8.069, de 13 de julho de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, para prever o ingresso compulsório dos pais ou responsáveis, autores de violência contra a criança ou adolescente, em programas de prevenção da violência contra a criança ou adolescente, autoria CPI dos Maus Tratos, 2017, relatoria senador Stevenson Valentim, a quem de imediato eu passo a palavra para fazer e ler naturalmente o seu relatório. Senhor presidente, eu vou ser mais breve, vou sintetizando. Sobre o relatório, o senhor já disse que investigou denúncias de maus tratos, e o objeto aqui, deixar bem claro, não é atenuar a pena para o agressor, mas durante o relatório vão vir dados importantes que a gente tem que estar muito atento sobre esse crime que está acontecendo com nossas crianças por todo o Brasil, certo? A proposta, o relatório, ele detalha os trabalhos da CPI, no qual afirma que entre seus objetivos estava o de buscar a prevenção da prática dos atos violentos contra crianças e adolescentes, normalmente partindo daqueles de quem espera carinho e proteção. No prazo regimental, a senadora Marta Suplicy apresentou emenda ao texto original, propondo acrescentar a previsão de que, além da frequência a programas de prevenção de violências praticadas contra crianças e adolescentes, os autores da agressão possam também ser inseridos em programas de reeducação social. Isso não tira a pena deles. Seria uma outra forma de colocá-los para essa reeducação social. Além do exame da CDH, o PLS, número 497/2018, também passará pela análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Análise. O artigo 102-E do Regimento Interno do Senado Federal atribui à CDH competência para examinar matérias referentes a direitos humanos, direitos da mulher, proteção à família, proteção à infância, à juventude. São também assuntos que têm por finalidade com objeto do PLS 497/2018. A matéria atende aos requisitos de juridicidade e constitucionalidade, além de se apresentar de forma legislativa adequada. No mérito, é louvável e bem-vinda a iniciativa de providenciar que pessoas responsáveis por crianças e adolescentes, quando tenham cometido atos de violência contra estes, sejam submetidas a programas com a finalidade de conscientizá-las do mal que causam e dotá-las de ferramentas para evitar a reincidência da prática, que tanto ônus acarreta aos pequenos ombros de nossos meninos e meninas. A frequência de programas que eduquem adultos com históricos de agressão a respeito de como evitar a violência pode significar enormes ganhos socioeconômicos, o que justificaria investimentos públicos na criação e manutenção de equipamentos públicos com tais finalidades. O fato, entretanto, é que não existe a oferta desses programas,
é que não existe a oferta desses programas na quantidade desejável, sendo registradas experiências e iniciativas esporádicas e várias especializadas, em alguns estados associadas a programas de assistência social e prevenção à violência doméstica. Agora, é importante ficar atento que o Conselho Nacional de Justiça informou que em 2016 foram abertos ao menos 40 mil processos judiciais em razão de inquéritos que apuravam atos de violência sexual contra crianças e adolescentes. No mesmo ano, o Disque Denúncia registrou mais de 145 mil casos de violências psicológicas e físicas, incluindo a sexual e a negligência contra meninos e meninas. Em 94% dos casos, os suspeitos eram justamente os parentes mais próximos às vítimas. Como essa triste realidade faz parte daquelas em que também se encontra a violência doméstica, devemos sempre ter em conta que tanto a Lei Maria da Penha quanto o ECA preconizam modelos de atendimento integral e multidisciplinar que existe o engajamento ativo dos três poderes na realização de suas atribuições. Exigem também que as unidades federativas assumam a responsabilidade que lhes são cabíveis e que a própria sociedade civil, cuja frequência a matéria prevê e determina. Entretanto, cada situação ao juizado também caberá primar pelo direito à criança e adolescente ser criado e educado no seio da sua família, apenas excepcionalmente em família substituta, assegurando a convivência familiar e comunitária, em ambientes que garanta o seu desenvolvimento integral, conforme determina o artigo 19 do ECA. Entre outros suportes para a decisão judicial, o ECA estabelece orientação de equipe interprofissional que lhe dá apoio técnico e a quem cabe, entre outras atribuições, fornecer subsídios por escrito mediante laudos e verbal na audiência, a desenvolver trabalhos de aconselhamentos, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sobre a imediata subordinação e autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico, artigo 151. Em razão do exposto, concordamos com o teor da modificação apresentada no texto da proposição, mas que está em desacordo com sua emenda, pois a participação em programas de prevenção à violência, caso exista na comarca, cabe ao juiz, que poderá tomar essa medida. Não se tratar, portanto, de uma medida de aplicação compulsória. Torna-se compulsória ao ser determinada judicialmente. Importante. Em relação à emenda da senadora Marta Suplicy, que, junto com a participação em programas de reeducação social, decidimos por conciliar a proposta apresentada com o texto do PLS, de maneira a considerar que o próprio programa de prevenção tem característica de reeducação para a convivência sadia em família e em sociedade. Voto. Em razão do exposto, o voto é pela rejeição da emenda número 1 do PLEN, da senadora Marta Suplicy, e pela aprovação do projeto de lei do Senado 497/2018, com as seguintes emendas. Emendas. Dá-se o artigo 1º do projeto de lei do Senado, número 497/2018, a seguinte redação. Artigo 1º, 130 da Lei 8.069, de 13 de junho de 1990. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 130. Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual infligido pelos pais ou por responsáveis à autoridade, a autoridade judicial poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum, bem como seu ingresso em programas de recuperação, reeducação e prevenção de violência contra crianças e adolescentes. Emenda CDH. Dá-se a emenda ao projeto de lei do Senado 497/2018 a seguinte redação. Altera a Lei 8.069, de 13 de junho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê o ingresso de pais ou responsáveis autores de violência em programas de recuperação, reeducação e prevenção de violência contra crianças e adolescentes. Pronto, presidente. Muito bem. Relatório lido. Eu podia... A palavra é sua. É um tema importante que eu já falei com o senhor em outras audiências. A gente precisa fazer essa audiência pública. Os dados são seríssimos. Se são 145 mil
denúncias feitas pelo Disque Denúncia e 40 mil inquéritos, deve estar tendo uma discrepância por aí. Está sendo perdido. É um número muito alto para pouca apuração. E o pior de tudo isso, que eu posso perceber, é que esse crime, essa violência contra o adolescente e a criança, parte de pessoas que deveriam proteger, como o texto de lei diz, que deveria estar tendo esse cuidado. Então, à medida que a lei toma do afastamento, senhor presidente, senhor Paulo Paim, senhores senadores, essa medida do afastamento, muitas vezes em comunidades que eu já presenciei como policial e fazendo parte de uma escola pública, esse afastamento de quem promove, de quem provê a família, pode causar mais problemas psicológicos. O que falta também, senhor Paulo Paim, é fortalecimento dos conselhos tutelares, é um fortalecimento maior dos hospitais, em que pode presenciar violência sexual e o médico, por obrigação, tem que formar a delegacia, tem que ter essa rede de informações com a polícia militar, com as escolas, para que tenha essa proteção com essas crianças. Muitas vezes acontece, elas ficam caladas, têm um comportamento diferenciado, professoras já podem, sem conhecimento nenhum psicológico, notam a mudança do comportamento dessa criança ou o comportamento estranho delas. Então, o que eu percebo no país e que eu percebi durante a minha vida pública como policial e parte de uma pequena parte ajudando a tomar conta de uma escola no estado do Rio Grande do Norte, é que ninguém está preocupado com o problema. O problema não é meu. Esse filho não é meu, essa criança não é minha, eu não vou me meter com esse problema do vizinho, a professora não vai se meter com o problema do aluno, o policial acha que esse problema aí não vai ficar boa a ocorrência, vai ficar demorada, e esse problema vai se continuando. Então, queria só deixar esse alerta, que esse assunto seja trazido para cá em discussão, para que se busque soluções reais, soluções práticas, soluções realmente que possa evitar, que possa diminuir, reduzir, ou que possa localizar quem são esses agressores e evitar. Tudo bem, senador, estive no seu relatório, Vossa Excelência tem comprovado no dia a dia e pela sua história que tem um carinho especial com esse tema, educação e principalmente a violência contra a nossa juventude, desde criança até adolescente, até pelo seu papel profissional de policial militar, né? Eu coloco em discussão o relatório do senador Estício Valentim, já de pronto, cumprimentando de minha parte. Senadora Zenaide, por favor. Eu quero parabenizar aqui o relator e dizer que o que ele diz é real. Eu, como médica, a violência na família não é a violência na mulher, é a violência na família. Eu trabalhei em pronto-socorro, muitas vezes quando as mulheres chegavam espancadas, vinha algum filho espancado que ia em defesa da mãe. E acho que o mérito é importante e a gente tem que dar uma oportunidade. Se tem uma violência, se entrar num programa de recuperação, de mostrar que não é por ali, que vai perder a família, se a gente não der uma oportunidade dessa, como ele falou, não é deixar de punir, mas a gente sabe que só punir não resolve. Educar é essencial. Porque senão, por exemplo, a gente aprovou em 2015, o feminicídio passou a ser crime hediondo. Quer dizer, o máximo que se pode. E não parou. Porque isso é uma questão de educar. Eu digo que nós, mulheres, a gente luta todo dia por respeito. Respeito em casa. É tanto que a violência contra as crianças e contra as mulheres não é diferente. Mais de 90% é na própria família, ao redor. Então, isso precisa educar. Eu acho que tem um projeto de lei na casa que quer colocar a Lei Maria da Penha na escola, no ensino básico e fundamental. Porque a criança na escola, a escola tem uma influência muito grande na criança, a gente sabe disso, porque quando a gente faz um programa, por exemplo, combater a dengue, eu ouço os pais, quando a gente botou nas escolas, dizer que o filho chega em casa e reclama, isso aqui não pode, porque vai criar um mosquito. Então, educar. Respeito, respeito e respeito, e acreditar que as pessoas podem se reintegrar, serem recuperadas. Porque se a gente não tiver essa perspectiva,
Tá difícil, né? Parabéns, Steve, parabéns, o autor do projeto. Tudo bem, senador Zenaide. Senador Paulo Rocha, eu queria, me permita, um minuto Tenho antes. direito. Claro que tem, é isso que eu vou falar. Eu queria fazer um apelo à liderança do PT. O senador Paulo Rocha é um dos senadores mais presentes em Brasília, no plenário, nas comissões, e ele tem uma história vinculada a direitos humanos e movimento social e popular. Eu percebi que ele não está nem na Comissão de Assuntos Sociais e nem na Comissão de Direitos Humanos. Então, fica um apelo aqui fraternal, carinhoso. Eu acho que é homenageando, inclusive, sua história, que merece. Vossa Excelência tinha que estar aqui como presente sempre. Você nem suplente está. Eu lamento e faço um apelo carinhoso, respeitoso e fraternal. E para consolidar a dupla Paulo, que vem desde lá da Câmara Federal. Porque eu entendo até, porque líder de bancada e vice, eles têm 1000 compromissos, né? E não dá para eles estar em todas as comissões, eu entendo. Eu sei que, num primeiro momento, eu acho, para adaptar, para funcionar, os líderes indicam o próprio nome. Mas eu queria ver muito Vossa Excelência também na Comissão de Assuntos Sociais. Eu, pelo menos, estou lá como suplente, viu? Embora a minha vida lá sempre foi lá dentro. É muito importante o assunto que você levanta, Paim, porque foi uma atuação lá de nós dois na Comissão do Trabalho que a gente conseguiu aprovar leis importantes quando nós chegamos aqui combate no ao trabalho Congresso escravo Nacional. de Vossa Excelência. Combate ao trabalho escravo, etc, etc. Mas eu queria falar sobre esse debate que o projeto traz aqui na casa. E eu queria usar a minha própria história sobre essa questão da educação da criança, do jovem, etc. Eu sou do interior de uma família muito pobre, minha mãe teve 17 filhos e não tinha condição de sustentar um. Foi um padre que passou lá pelo meu interior, já com 8, 10 anos já trabalhava na roça, até porque só tinha a 3ª série primária lá, e para estudar a 4ª e a 5ª tinha que ir para a sede do município. Consegui ir lá para a sede do município e fiz a 4ª e a 5ª. Depois não tinha mais o que fazer, voltei para a roça. Foi um padre que passou por lá e me levou, se eu queria continuar estudando. Me levou lá para Belém, eu fui para uma escola salesiana do trabalho, que tem a formação de técnico. Foi lá que me formei técnico em artes gráficas. E eu só tenho o 2º grau, só. Mas foi a minha formação durante o período de criança e de jovem, uma formação completa, não só do ensino normal, mas a formação operária, a formação de técnico, mas outras formações culturais, de esporte, de lazer. Me tornei um bom músico, sou tocador de trompete. Esse eu não sabia, sabendo hoje, hein? Enfim, então, viu, Vitor? É a escola de tempo integral que faz esta formação completa do jovem quando ele está no início da sua formação, para que ele não seja presa fácil da violência, da droga, do vício, etc, etc. Então, quando ela fala que educar, é isso. E a grande preocupação nossa é que nós estamos vivendo, apesar de a gente ter conquistado uma democracia, isso foi a nossa luta, nós estamos em tempos de retrocessos, inclusive na democracia. Quando vem um governo eleito pelo povo e vem diminuir orçamentos das universidades, orçamento das escolas, etc, etc, e de que a culpa de um bocado de coisa que tem na escola é por causa da professora, etc, etc, isso aí é de um retrocesso da humanidade, não é da democracia. Então, é fundamental que a gente faça avançar esses projetos importantes aqui, porque é a formação das nossas crianças, da nossa juventude.
Agradeço, cumprimento Vossa Excelência e fica o apelo. E olha, pessoal, aqui não é nenhuma crítica, porque, inclusive, eu vou fazer um apelo à liderança do MDB, ali do Bloco Parlamentar Unidos, né? Que eles podem ceder a vaga, não podem? Pode ceder a vaga, já que as vagas são abertas, porque qual o problema, pessoal, que a gente insiste muito? Senadora Leila, deu o código com a senadora Leila, olha só, eu botei minhas palmas aqui. Valeu o choro do presidente aqui, viu? Eu estava quase chorando aqui já. Isso, depois nós vamos para lá também. Que com isso dá para votar os projetos que não são terminativos. E não tem nenhum polêmico, pessoal. Eu respeito todas as lideranças do governo, da minoria, da maioria. Projeto polêmico a gente não vota sem a presença de todos aqui. Foi um pedido que o governo me fez, eu de ofício retirei já. E lembrar que mesmo aquele que eu retirei era terminativo. Só votaria com quórum presencial. Então não teve nenhum prejuízo. Isso. Senador Leila, agora apresenta. Eu já vou de imediato colocar em votação com a sua presença esse projeto. Isso. Primeiro, então, o do senador Stevenson. Aqueles que concordam, já que encerramos nesse momento a discussão, com a votação que eu vou encaminhar. Coloco em votação o relatório favorável ao projeto, com 2 emendas que apresenta, e pela rejeição da emenda número 1. Aqueles que aprovam, permaneçam por enquanto aprovado o primeiro relatório. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer dessa comissão, favorável ao projeto com as emendas número 2 e 3, CDH, e a rejeição da emenda 1, que foi rejeitada. O projeto segue para a CCJ. Vamos de imediato ao relatório da senadora Zenaide Maia. Autoria, senador Dalírio Beber. Encerramos a discussão. Coloco em votação o relatório. Quem for favorável ao projeto, permaneça como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto. O projeto segue para análise determinativa na CCJ. Agora vamos ao item 5. Projeto de lei do Senado 546/2018, não terminativo. Altera a lei 8.069. Senadora Zenaide, muito obrigado por ter ficado aqui. Eu sei que tem um voo, mas ficou até a aprovação do projeto. Altera a lei 8.069. O Paulo Paim é tão convincente que eu já estou ouvindo na segunda noite, que é para na terça estar aqui. Daqui a pouco vou ter que vir no domingo. Não faremos isso. Está aqui Senador Stevenson, agradeço também. Mas é aquilo que eu digo, essa comissão, para mim, é uma das mais importantes, porque é direitos humanos, então é os direitos de todo mundo, né? Tudo bem, senador, obrigado, parabéns pela aprovação do projeto. Então, vamos ao projeto, que eu já li aqui, o 546. Altera a lei 8.069, de 3 de julho de 90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente para prever expressamente a possibilidade de doação direta, dedudível do imposto de renda, em favor dos fundos do direito da criança e do adolescente e de projetos de organizações da sociedade civil aprovados pelo Conselho dos respectivos fundos. Autoria, senador Edson Lobão. Relatoria, senador Racir Gugás, a quem eu passo a palavra de imediato. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, vem ao exame da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa o projeto de lei do Senado, PLS 546/2018, de autoria do senador Edson Lobão, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, para prever expressamente a possibilidade de doação direta, dedutível do imposto de renda em favor dos fundos dos direitos da criança e do adolescente e de projetos de organizações da sociedade civil já aprovados pelos conselhos dos respectivos fundos. O artigo 1º da matéria altera o caput do artigo 260 do ECA para prever a dedutibilidade do imposto de renda de doações feitas diretamente a projetos de organizações da sociedade civil aprovados em plenária pelos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente para a captação de recursos por meio dos fundos dos direitos da criança e do adolescente.
O artigo 2º da matéria, por sua vez, determina que a lei entrará em vigor na data da sua publicação. Em sua justificação, o autor da matéria relata que a proposição visa a legitimar prática já existente, a qual tem colaborado para a manutenção de projetos de alta relevância em favor de crianças e de adolescentes. Alega, ademais, que a realidade mostra que o contribuinte se interessa mais pela doação à entidade ou projeto que já conheça, o que acaba por permitir maior controle sobre o destino de sua doação. A matéria foi distribuída à CDH e, na sequência, seguirá para apreciação terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos. A matéria continuou a tramitar na legislatura iniciada em 2019 por força do artigo 332 do Regimento Interno do Senado Federal. Não foram recebidas emendas no prazo regimental. Nos termos do inciso 6º do artigo 102e do RISF, a CDH compete opinar sobre proteção à infância e à juventude. O projeto mostra-se altamente meritório. Como bem se sabe, o direito anda sempre na esteira da realidade fática. E o que se observa com bons olhos é uma prática social alvissareira que permite doações a projetos em favor das crianças e adolescentes. Logo, ainda mais salutar e adequado que, por meio da proposição em tela, legitimar-se legalmente a possibilidade de o contribuinte doar diretamente à entidade ou ao projeto que já conheça, o que, como bem pontuou o autor da proposição, acaba por permitir maior controle sobre o destino de sua doação. Dessa forma, reforça-se a imagem de um Estado de Direito que existe em favor dos cidadãos e não com finalidade meramente tributadora, como muitos pensam. A proposição contribui para o bem-estar social e definitivamente merece prosperar. Esse projeto, senhor presidente, para fazer uma análise mais rápida, ele desburocratiza as doações. Hoje, os projetos são aprovados pelos conselhos e continuarão sendo aprovados pelos conselhos. Só que, ao invés do doador mandar para um fundo, ele vai mandar diretamente para aquela entidade que o conselho já foi aprovado. Então, não muda nada com relação a tributos e também não muda nada, senadora Leila, com relação à aprovação pelos conselhos. Os conselhos terão que aprovar. A única diferença que vai desburocratizar, ao invés do doador mandar para um fundo e o fundo enviar para uma entidade, o doador pode já fazer a opção pela entidade que ele deseja, desde que esse projeto tenha sido já aprovado pelos conselhos. Então, eu entendo que é um projeto importante que venha desburocratizar e vai trazer com que mais pessoas possam fazer essas doações. E o voto, então, é pela aprovação do projeto de lei do Senado número 546 de 2018. É esse o relatório, senhor presidente. Em discussão a matéria. Senadora Selma já está presente conosco, ampliando o quórum e regimentalmente pediu vista a esse projeto. Também. Senadora Selma, só faço um apelo a Vossa Excelência para registrar a presença. Está concedido vista já a Vossa Excelência. Nesse momento, nós vamos convidar a senadora Maísa Gomes, que eu lembro sempre, foi quem nos deu posse aqui nessa comissão, na presidência e a vice, para ela presidir o trabalho, que eu tenho 2 relatórios a fazer. Posso convidá-la. Primeiro, deixo registrado mais uma vez aqui a nossa solidariedade, em nome da Comissão de Direitos Humanos,
ao povo de Moçambique. 15 mil pessoas precisam ser resgatadas, senadora, lá em Moçambique, em razão do ciclone que atingiu o país e deixou centenas de mortos. A previsão é de que 1.000 pessoas morreram nesse ciclone. Fica aqui a solidariedade da Comissão de Direitos Humanos a Moçambique. Vamos continuando a nossa pauta. Vou passar a presidência para a senadora Maísa Gomes. Obrigada, senador. Bom dia a todos. Item número 6, projeto de lei número 402 de 2019, não terminativo. Institui o programa Cidadania Amiga do Idoso. Autoria do deputado federal Ricardo Tripoli. Relatoria, senador Paulo Paim. Concedo a palavra ao senador Paulo Paim para a leitura do relatório. Presidenta da Comissão de Direitos Humanos, Maísa Gomes, vem a essa comissão o projeto número 402, oriundo da Câmara dos Deputados, que institui o programa Cidade Amiga do Idoso. A finalidade é incentivar os municípios a adotar medidas para o envelhecimento saudável e aumentar a qualidade de vida da pessoa idosa. A adesão dos municípios ao programa é voluntária, depende da apresentação de um plano de ação que contemple iniciativas pautadas pelo Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, que eu tive a alegria de ter sido o autor e que foi aprovado por unanimidade por essa Casa, relativas a espaços abertos e prédios, transporte, moradia, participação social, respeito à inclusão social, participação cívica e emprego, comunicação e informação e apoio comunitário, serviço de saúde. Exige-se ainda que o município disponha de Conselho Municipal do Idoso em funcionamento. Os municípios aderentes ao programa terão prioridade no recebimento de recursos do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano, entre esses, os que, de fato, implementarem medidas relevantes no plano de ação receberão o título de Cidade Amiga do Idoso a ser outorgado pelo Conselho Nacional do Idoso. Proposto pelo deputado Ricardo Tripoli, o projeto recebeu na Câmara dos Deputados pareceres favoráveis nas comissões de Seguridade Social e Família, Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e Constituição, Justiça e Cidadania. Reconhecendo a importância do Estatuto do Idoso, o autor considera que a sua implementação ainda deixa a desejar. Nesse sentido, o programa proposto cumprirá o papel de estimular os municípios a desenvolver essa importante política, ou seja, de atendimento ao idoso. O projeto inspira-se no Guia Cidade Amiga do Idoso, da Organização Mundial da Saúde, OMS, que apontou as características urbanas amigáveis aos idosos, com base em um levantamento realizado em 33 cidades de todas as regiões do mundo. A versão original, inclusive, a concessão do título seria feita pela própria OMS. Além disso, os recursos previriam do Fundo Nacional do Idoso, instituído pela Lei 2203/2010. O projeto em análise decorre do substitutivo aprovado pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, que considerou inadequado ao Fundo Nacional do Idoso financiar programa de caráter permanente, razão pela qual optou-se pelo Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e entendeu mais apropriado atribuir ao Conselho Nacional do Idoso a concessão do título. No Senado Federal, a proposição foi distribuída às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH,
e de Desenvolvimento Regional e Turismo, a CDR. Por fim, nos termos do inciso 6º e do artigo 102e do Regimento da Casa, compete à CDH opinar sobre a proteção aos idosos, que torna regimental a apreciação nesta comissão. Como bem aponta o autor do projeto, as pessoas idosas em nosso país enfrentam inúmeras barreiras para ter qualidade de vida. De um lado, identificam-se barreiras de acessibilidade a espaços abertos, prédios, transporte e moradia, em face de uma saúde mais fragilizada pelo avançar dos anos. De outro, tem-se a dificuldade de participação social, decorrente da falta de opções de lazer, trabalho e atividades esportivas que o poder público e a sociedade lhe oferecem. A relevância da iniciativa pode ser constatada pelas mais recentes estimativas demográficas do IBGE. Em 2060, o percentual de população com 65 anos ou mais de idade chegará a 25,5%, 58,2 milhões de idosos, enquanto que em 2018 essa proporção é de 9,2%, 19,2 milhões. É urgente, portanto, que o Brasil atente para a importância dessa política que foi muito bem definida no Estatuto do Idoso. O exemplo da rede Cidade e Comunidade Amigáveis à Pessoa Idosa, da OMS, o título de cidadão amiga do idoso, visa conferir visibilidade e reconhecimento aos gestores locais comprometidos com o bem-estar dos idosos. A certificação da OMS atesta o compromisso do município com essa agenda. No Brasil, obtiveram os municípios de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Veranópolis e Esteio, também no Rio Grande do Sul, e de Pato Branco, no Paraná. O título, ora instituído, vai além do certificado da OMS, pois será concedido pelo Conselho Nacional do Idoso em reconhecimento a ações implementadas como resultados positivos. Consequentemente, trata-se, portanto, de um passo importante na implementação das recomendações do Estatuto do Idoso. Voto, antes o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 402 de 209, como relator, projeto de autoria da Câmara dos Deputados, do deputado Ricardo Trípoli. Faço questão de destacar sempre o nome do autor. Eu aqui só fiz a relatoria, o mérito pela iniciativa, independente se alguém pedir vista ou não, eu achei uma bela iniciativa. Em discussão o projeto? Em discussão. Eu passo a presidente, senadora Maílson. Você é vice de origem, viu? Em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Coloco em votação o relatório favorável ao projeto. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer CDH favorável ao projeto. Item número 7. Sugestão número 31 de 2018, não terminativo. Revogação imediata da EC 95, que congela os investimentos públicos por 20 anos. Autoria, Programa e Cidadania. Relatoria, senador Paulo Paim. Concedo a palavra ao senador Paulo Paim para a leitura do relatório. Da Comissão de Direitos Humanos e Eleição Participativa, a sugestão chega a essa comissão do programa E-Cidadania, veio da sociedade civil. Propõe a revogação da EC 95, que congela os investimentos públicos por 20 anos. Relatório. Em análise dessa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a sugestão número 31 de 2018 do programa E-Cidadania, que propõe a revogação da EC 95, que congela o investimento público por 20 anos. A sugestão número 30 de 2018 advém da ideia legislativa número 108 de 2007, publicada em 1º de agosto de 2018, por Vanessa Negrini, do DF,
que atingiu no dia 3 de agosto de 2018, ou seja, apenas 3 dias após a sua publicação, o apoiamento superior a 20 mil manifestações individuais. Quer dizer, só pode ser apreciadas sugestões que ultrapassem as 20 mil manifestações, conforme mesmo número 46 de 2018, S-Com de 2007, 2018, Secretaria da Comissão dessa Casa, do Senado Federal. Da descrição da ideia legislativa, o número 108-297, argumenta-se que a EC 95 congelou por 20 anos os investimentos públicos em área, como saúde, segurança e educação. Os efeitos já estão sendo sentidos pela população, sobretudo os mais pobres. Muitos parlamentares que votaram em sim já mudaram de opinião. Urge a revogação da EC 95 para que o Brasil volte a respeitar seu povo, segundo a proponente. No campo, mais detalhes. A autora da ideia legislativa argumenta, ainda que, entre aspas, estou lendo aqui os argumentos da pessoa que propôs, com as 20 mil assinaturas. A população não fica congelada por 20 anos. Os investimentos públicos precisam acompanhar o crescimento da demanda. Com 2 anos de vigência, a EC 95, os índices sociais e econômicos já refletem o impacto do congelamento. Faltam médicos, faltam remédios. A criminalidade aumentou, em especial contra as mulheres. A criança sem vaga nas escolas e despencou o investimento em ciência e pesquisas. Fechar aspas. Em 11 de março de 2018, conforme consulta a página eletrônica do Programa E-Cidadania, mantido no sítio eletrônico do Senado Federal na internet, às 11h15, percebeu-se um total de 77.902 apoios à ideia legislativa número 108 de 2009, número 108.297. Na mesma data, percebeu-se 6.957 votos sim à sugestão. Em 2018, apenas 484 não. Análise. Nos termos do parágrafo único do artigo 6º da Resolução número 19 de 2015, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CDH opinar sobre as ideias legislativas registradas no programa E-Cidadania, que alcançarem um total de 20 mil apoios em um prazo de 4 meses após seu registro, requisito plenamente alcançado pela ideia legislativa número 108.297, conforme mesmo número 46 de 2018, SECOM, mencionado no relatório. De início, quanto à constitucionalidade e à juridicidade, cumpra salientar que não há vício na proposta, visto que ela é legal, constitucional e deverá seguir os requisitos regimentais pertinentes, sendo importante ressaltar que a mesma não contempla nenhum dos impedimentos constantes do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Quanto ao mérito, concordamos plenamente com a autora da ideia legislativa número 108.297. Ao invés de promover o crescimento econômico e diminuição do desemprego, conforme enfaticamente defendida pela área econômica do governo da época, da transmissão da PEC, que resultou na EC 95, passados 2 anos da sua entrada em vigor, o congelamento dos investimentos públicos promovidos pela emenda é, em verdade, a principal causa da estagnação econômica que estamos enfrentando. Dessa estagnação decorre o pífio desempenho da economia brasileira nos últimos anos e a manutenção do desemprego em patamares bastante elevados. Como bem salientado, a manutenção desse congelamento promoverá efeitos catastróficos em todos os indicadores sociais do país e, por essa razão, urge revogar a EC 95, que nos leva a apoiar a iniciativa da senhora Vanessa Negrini. Assim, a sugestão deve tramitar, se for, claro, aprovado por essa comissão, na forma de uma proposta à emenda à Constituição. Como se trata de uma PEC, para que ela possa ser e ter a necessária legitimidade para tramitar, além de acolhida dessa comissão, deverá contar o mínimo de 27 assinaturas de senadores e senadoras, conforme determina o artigo 60º da Constituição Federal.
Finalmente, quanto à técnica legislativa, é importante salientar que o artigo 3 da EC 95 de 2016 revogou-se o artigo 2 da Emenda Constitucional 86, 17 de março de 2015, que previa um escalonamento de 5 anos para a aplicação dos 15% da receita corrente líquida da União em ações e serviços públicos de saúde. Entendemos que a revogação da EC 95 de 2016 não deve implicar em repristinação desse dispositivo, de tal forma que a União deverá aplicar 15% de sua receita corrente líquida em ações e serviços públicos de saúde, conforme previsto no artigo 1º, parágrafo 2º, do artigo 198 desta Constituição. Por essa razão, o texto proposto não contém nenhuma repristinação expressa no artigo 2 da EC número 86 de 2015, de tal forma, esse dispositivo continuará revogado. Enfim, o voto. Diante do exposto, opinamos pela aprovação da sugestão 31 de 2018, na forma da seguinte emenda de Constituição. Repetimos, aqui é uma sugestão que terá que se tornar numa proposta de emenda à Constituição com assinatura de 27 senadores e senadoras, desde que a soma chegue a 27. Emenda à Constituição. Revoga a Emenda Constitucional 95, de 15 de dezembro de 2016, que altera das disposições constitucionais transitórias para instituir o novo regime fiscal e dar outras providências. As mesas da Câmara de Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da nossa Constituição, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. Revoga-se a Emenda Constitucional 95, de 15 de dezembro de 2016, que altera o ato das disposições constitucionais transitórias para instituir o novo regime fiscal e dar outras providências. Artigo 2º. Essa emenda constitucional, depois de assegurada a tramitação das assinaturas, entra em vigor da data na sua publicação. Em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Coloco em votação o relatório favorável à sugestão na forma da proposta de emenda à Constituição que apresenta. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH favorável à sugestão na forma da proposta de emenda à Constituição. Item número 10, requerimento número 12 de 2019, não terminativo. Requer com fundamento no disposto no artigo 93, inciso 2, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de uma audiência pública nesta comissão para debater a sociedade e a política, desafios para representar mais e melhor. Autoria, senador Paulo Paim. Concedo a palavra ao senador Paulo Paim para encaminhar. Senadora Cira, eu só lembro que nós temos hoje que falar um pouquinho sobre a importância da sua subcomissão. Eu só faço, se quiser até eu seguro esses dois, que não é tão, não tem pressa esses, mas a sua comissão é muito importante. Então eu vou fazer rapidamente, esse veio da sociedade civil também um debate sobre cada vez mais melhorar a representação política no Brasil, desde o Legislativo, o Executivo e, naturalmente, o Congresso Nacional, para não falar que todas as instâncias. E aqui as pessoas que foram me indicadas, Joênia Batista de Carvalho, deputada federal de Roraima, Áurea Carolina de Freitas, deputada federal de Minas Gerais, Isabela Amanda Barros de Matar, diretora executiva da Renova BR, Viviane Santiago, gerente da Advocacia de Planos Internacionais, Érica da Silva, Érica Malunguinho, deputada estadual de São Paulo, Frei Davi, diretor executivo da Educafro, jornalista Joyce Ribeiro, TV Cultura, e Samuel Emílio, Movimento Acrédito. Esses movimentos para fortalecer a política no Brasil e no mundo. Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam-se como encontram. Aprovado.
Agora é do Stevenson. Item número 11, requerimento número 13 de 2019, não terminativo. Requer com fundamento no disposto no artigo 93, inciso 2, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de uma audiência pública nesta comissão para tratar da campanha da Fraternidade 2019. Esse nome... Autoria, senador Paulo Paim. Concedo a palavra ao senador Esse Paulo nome já Paim disse, é para debater a campanha da Fraternidade pela sua importância, que é feito todos os períodos, e a gente faz inclusive no plenário, né? E essa bem pediu que eu fizesse convidando aqui todos aqueles que dirigem a campanha da Fraternidade e a sociedade para debater a importância da campanha da Fraternidade 2019. Eu devo ter aqui o título, que é... o título é Campanha de Políticas Públicas. Neste ano, 2019, o tema é Fraternidade e Políticas Públicas. E o lema, será-se libertado pelo direito e pela justiça. É isso. Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Se eu não me engano, agora é do Stevenson, né? Sim. Agora nós temos alguns requerimentos do senador Stevenson. Como ele não está presente, eu tomei a liberdade de pronto assinar embaixo os requerimentos dele, já que ele está num outro evento. Item número 12, requerimento número 15 de 2019, não terminativo. Requer a realização de audiência pública com o objetivo de debater a violência sexual contra vulnerável em suas diversas formas, especialmente a pedofilia na internet. Autoria, senador Stevenson Valentim. Concedo a palavra ao senador Paulo Paim para encaminhar. Eu subscrevi porque ele está no outro evento e pediu para mim. Diz o senador Stevenson na justificativa. As violências sexuais contra crianças e adolescentes são considerados problemas de saúde pública e têm gerado graves problemas nas esferas individual e social, afetando toda a sociedade. Esse tipo de violência ocorre de diversas formas, seja por assédio, estupro, pornografia infantil ou exploração sexual. Ressalta-se que, nesse contexto, a exploração da pornografia na rede social de computadores tem ampliado a ação de pedófilos e causando danos irreparáveis a nossas crianças e famílias, pois os criminosos têm se utilizado as mais diversas nuances para induzi-las de forma involuntária para torná-las vítimas de suas práticas abomináveis. Essa é a justificativa do senador Stevenson Valentim. Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item número 13, requerimento número 16 de 2019, não terminativo. Requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2, na Constituição Federal e do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater o problema da segurança nas escolas e os conflitos atuais. Autoria, senador Stevenson Valentim. Concedo a palavra ao senador Paulo Paim, que subscreveu para encaminhar. Essa iniciativa do senador Stevenson Valentim, ela surgiu no debate dessa própria comissão, onde estava a presença, se não me engano, de 9 senadores, e todos, por unanimidade, entenderam que essa questão teria que ser debatida. Eu passo a justificação que ele encaminhou aqui no seu requerimento. O ataque à escola estadual Raul Brasil, em Suzano, São Paulo, ocorrido no dia 13 de 3 de 2019, não foi o primeiro atentado que aconteceu nas escolas brasileiras. Espero sinceramente que seja o último. É imprescindível que toda a sociedade, o Estado e as famílias brasileiras possam atuar junto, de forma a evitar a tragédia dessa dimensão, que destrói vidas, sonhos e causa grande ferida na sociedade. Diz mais o senador Stevenson. O tema merece reflexão e atenção dessa Casa Legislativa, que não pode deixar de debater, procurar entender e propor soluções que venham a evitar ataques, como já ocorridos em Realengo, Rio de Janeiro, Januíba, Minas Gerais, Medianeira, Paraná, Goiânia, Goiás
e, mais recentemente, em Suzano, São Paulo. A segurança nas escolas públicas, sem dúvida, passa por uma ação mais efetiva dos entes federados que precisam propor políticas públicas e ações com as da melhoria da segurança nas escolas e melhor adequação predial. Diz ele ainda, não menos importante nesse cenário, a participação da família, que deve estar atenta ao comportamento de seus membros, avaliando suas atitudes, suas amizades, sua vida escolar e seus hábitos na rede mundial de computadores, releia-se as redes sociais. Pela relevância do tema, que teve o apoio naquela oportunidade de todos os senadores, eu proponho que a gente aprove e podemos assinar embaixo, já que ele teve que ir para um outro compromisso. Em votação, requerimento. Se alguém quiser Aqueles discutir que a aprovam... matéria, podia propor, se alguém quiser discutir. Se alguém quiser discutir, por favor. Okay. Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Isso agora é uma inclusão extra-pauta. De quem? Seu, sua. Aquele requerimento extra-pauta seu. Explique. Pessoal, eu queria esclarecer aos senadores que nós falamos um compromisso de não ter nenhum requerimento extra-pauta. Eu estou mantendo na íntegra isso. Aqui está propondo, já foi aprovado a audiência pública e o nome que ficou fora para incluir nessa audiência pública. Eu entendo que isso não fere nada à intenção e democraticamente, e nós colocaríamos. Tem dois nomes, inclusive, do Major Olímpio também, que é um debate sobre a segurança, e ele entendeu fundamental esse debate, ele mandou dois nomes, numa audiência que já está aprovada. Por isso, esse é o objetivo dessas duas indicações. É um aditivo, exatamente. Para não ferir aquele princípio de nós não votarmos nenhum projeto sem publicar primeiro na pauta. Presidente. Consultos às senhoras senadoras e os senhores senadores se concordam com a inclusão de requerimento extra-pauta. Coloco em votação a inclusão extra-pauta. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Agora só faz a leitura do requerimento em si. Requerimento número 18 de 2019. Requer, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2, da Constituição Federal e do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública, objeto do requerimento 9 de 2019 da CDH, seja incluído a seguinte convidada: Érica Lemos, professora, mestre em Psicologia Educacional, ativista e mãe de Eric, diagnosticado como autismo. Autoria, senador Paulo Paim. Concedo a palavra ao senador Paulo Paim para encaminhar. Na verdade, nós estamos trabalhando no mesmo requerimento. Eu indiquei uma pessoa, que foi dita aqui agora, a pedido da Sociedade dos Autistas. Se perguntar se eu conheço pessoalmente, não conheço. Os autistas é que pediram para mim que fosse indicado o nome dela. E o Major Olímpio indicou Heloísa Elce, advogada, integrante da ONG Autismo e Realidade e mãe de criança portadora do transtorno do espectro de autismo, e indicou também Júlia Balducci, portadora do transtorno do espectro autismo. Eu queria dizer que essa audiência pública já está aprovada. Seria só incluído esses três nomes a pedido da sociedade civil. Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolve a presidência ao senador Paulo Paim. Devolvo a presidência ao senador Paulo Paim. Muito obrigado. Eu vou colher a assinatura da senhora agora. Muito obrigado, presidenta. Valeu. Isso foi a senadora Maílza Gomes, que presidiu a sessão. Eu quero registrar a presença também, sempre presente aqui na comissão, do nobre senador Alessandro Vieira, que tem compromisso com os direitos humanos e já demonstrou, não aqui, mostrou lá fora, por isso que ele chegou aqui. Tem uma expressiva votação no seu Estado e faz parte, com muita satisfação de todos nós, aqui da Comissão de Direitos Humanos. Eu quero passar a palavra agora, porque é o último ponto da pauta, depois eu só vou ler alguns informes. Aí os senadores estão liberados, que há informes que eu sou obrigado a ler pelo próprio regimento. Eu passo a palavra a quem agora? O Alessandro, quem é aqui agora?
Ah, sabia qual que era, se era ele ou era você. Bem, o senador Racero Gás, que foi que teve a iniciativa de formar uma comissão especial da acessibilidade na área urbana. Muito bem, senador Paim. Nós entendemos que é importante nós debatermos a acessibilidade e a mobilidade urbana especificamente. Por isso, a iniciativa de formar essa subcomissão para que a gente possa debater esse tema que eu entendo que é da maior importância para todos os municípios brasileiros e principalmente a questão da acessibilidade. E nós estamos convidando, não sei se esse é o termo, o nosso consultor que pode nos colocar se o termo é esse, é um convite para que na próxima semana, quarta-feira, a gente possa instalar esta comissão, essa subcomissão. Aí eu consulto Vossa Excelência, presidente, se é possível nós instalarmos na próxima quarta-feira, dia 27, esta subcomissão para que a gente possa iniciar os trabalhos. Era essa a minha colocação. Já me sinto não convidado, convocado para estar aqui com Vossa Excelência. Eu participarei da escolha dos membros, em seguida Vossa Excelência, creio eu, não tem bola de cristal, deverá assumir como presidente dessa comissão pela brilhante iniciativa. É um tema que, de fato, preocupa a todos. Eu acho que em qualquer país do mundo, se perguntar, morrem mais pessoas nesse continente, nas guerras ou no trânsito. No trânsito, isso tem tudo a ver também com a acessibilidade urbana. É uma bela iniciativa e conte totalmente com o nosso apoio. Eu, embora não sou membro da comissão, devido a estar na presidência, mas estarei, tenho certeza, em muitas reuniões que Vossa Excelência presidir no plenário para contribuir com o debate. Se Vossa Excelência então, assim entende, fica acertado que vamos eleger na próxima quarta-feira, dia 27, 9 horas da manhã. É um bom horário. Ok? Senhores, eu agradeço a presença de todos. Quero mais uma vez cumprimentar todos os senadores que aqui se fizeram um presente para que a gente pudesse votar todos os não terminativos, os requerimentos. E, claro, se tivesse algum polêmico, como é acordo, nós tiramos de pauta. Agradeço muito, senadores Luiz Carmo, senadora Luiz Carmo, senadora Maílza Gomes, senador Stevenson Valentim, Selma Arruda, Alessandro Vieira, Acirgo Gás, Leila Barros, Paulo Paim. Eu agradeço a mim mesmo, viu? Só para não sair do tom. Agradeço Zenaide Maia, Telmário Mota, Haroldo de Oliveira, Flávio Arnes e Major Olímpica, que teve também, e Paulo Rocha. Muito obrigado a todos. E assim nós encerramos a nossa reunião de hoje. Que Deus ilumine a todos nós. Valeu. Parabéns por tudo aí. Acumulou para a próxima. Tá. Não, mas eu posso reabrir. Então vai. Não, eu vou reabrir aqui, pessoal, porque temos um segundo momento, que é para mim ler somente alguns informes. É documentos, não vai ser votado nada. Eu só vou ler alguns documentos, que é a obrigação regimental. A Secretaria me avisa que, antes de eu encerrar oficialmente, que eu faça a leitura. A Secretaria da CDH recebeu os seguintes documentos de uma cidadã que encaminha para conhecimento carta denúncia entregue ao Ministério das Relações Exteriores, alegando ter sofrido agressão moral e física por parte de um servidor daquele Ministério. Do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, encaminha a recomendação que dispõe sobre seu posicionamento contra a privatização do sistema prisional. Em seguida, apresenta o Povos Livres Território em Luta relatório sobre direitos humanos e comunidades tradicionais. Outro, de moradores do condomínio Mestre Darmas II, caminham carta para informar e pedir providência quanto à reintegração de posse realizada de forma injusta e derrubada de mais de 300 residências no condomínio. Outro, da Secretaria-Geral da Mesa, que encaminhou cópia de moção número 176, 2019, da Câmara Municipal de Jundiaí, São Paulo, de apoio ao governo federal, pela criação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ainda, da Federação Nacional das Associações dos Oficiais de Justiça, avaliadores federais,
e da Associação Federal dos Oficiais de Justiça do Brasil, solicitando a esse Legislativo a propositura de lei para garantir o porte de arma e a aposentadoria especial aos oficiais de justiça e, com isso, permitir a essa categoria de servidores o cumprimento do dever legal de forma mais segura, já que se trata de uma atividade de risco. Informa ainda nos termos da introdução normativa da Mesa Diretora Senado Federal, número 12/2019, que esses documentos ficam disponíveis na Secretaria da CDH para a manifestação dos membros dessa comissão pelo período de 15 dias. Findado o prazo, os documentos serão arquivados. Feita essa leitura quase que dinâmica dos informes que tinha a dar, nós agora sim, oficialmente, encerramos a nossa reunião deliberativa de hoje. Que Deus abençoe a todos.